E hoje nós vamos conhecer o queridinho da Xiaomi do momento. O meu demorou um pouco para chegar, mas hoje você vai conhecer comigo o Poco X3 Pro. Esse daqui que é uma das melhores opções hoje da Xiaomi, e nesse vídeo você vai conferir comigo um unboxing e primeiras impressões. Nele eu vou testar, vou tirar foto, vou mostrar como ele se sai em jogos e vou falar para você porque que ele é uma das melhores opções atuais na faixa de R$2.000 para você que gosta de um smartphone da Xiaomi, por exemplo, ou Poco. Então, fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que tem interesse nesse smartphone e se quiser comprar ele com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, tem link aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, para a gente conhecer esse daqui que é praticamente o melhor custo-benefício hoje da Xiaomi, o Poco X3 Pro. Esse aparelho aqui eu peguei na cor dourada, né? Eu não vi ninguém mostrando na cor dourada e eu achei a cor bem interessante. Primeiramente, nós temos uma diferença em relação ao Poco X3 normal. Se a gente dá uma olhada aqui na traseira, nós temos uma traseira meio que inversa, né, do Poco X3. Nós temos um meio um pouco diferente, né? E se a gente der uma olhada no Poco normal, deixa eu pegar aqui o Poco normal para vocês darem uma olhada, ó. Esse é o Poco normal. Aqui o Poco ele é translúcido e aquele é recortadinho, tá? Então já dá para você ter uma ideia da diferença entre um e outro. Aqui nós temos os dois aparelhos para vocês darem uma olhada. Em relação à traseira, são praticamente idênticos. O conjunto de câmera é o mesmo, 48 megapixels na principal, 8 megapixels na ultrawide, uma macro de 2 megapixels e uma de 2 megapixels para desfoque. A diferença aqui em relação à traseira é praticamente somente o desenho aqui, tá? É uma traseira muito bonita, é plástico, tá? Não é vidro, mas traz uma boa qualidade. Na parte de cima nós temos o sensor infravermelho, um microfone e também a saída do alto-falante que é estéreo, tá? Desse lado nós temos o botão de digital, os botões de volume. Na parte de baixo nós temos mais um alto-falante, microfone, entrada para carregamento e fone de ouvido. E deste lado aqui apenas a gavetinha de chip. As laterais são cromadinhas, mas são em plástico, tá? Então você não pode se errar aí que isso daqui não é metal, tá? É apenas plástico. Na parte da frente, nós temos uma belíssima tela de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e também com tecnologia HDR10. O brilho máximo dela é de 450 nits, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Esse é o brilho máximo dela, não é um brilho muito alto, mas por ser uma tela IPS tá ok, né? Nós não temos uma tela Super AMOLED aqui. Resolução Full HD, já conta com película, tá? Ele traz uma película, se você der uma olhadinha aqui. E o mais interessante que se destaca dos diferenciais de smartphones concorrentes é que a tela, o vidro dela, é com Corning Gorilla Glass 6. Hoje em dia as marcas nem ligam muito em falar sobre isso, né? Elas colocam lá e já era. Mas aqui tá bacana. Em relação ao processamento, nós temos o Snapdragon 860, que é o que faz o diferencial desse dispositivo para o Poco X3 normal. Aqui nós temos um processador muito bacana, ele é um pouco inferior ao 865, mas vai conseguir rodar tudo que você precisa, consegue fazer muita coisa para o seu dia a dia, você vai ter um uso muito rápido, a velocidade de abertura das coisas são muito ágeis, você tem a tecnologia UFS 3.1, que faz o dispositivo carregar mais rápido os aplicativos quando você quer abrir alguma coisa. Vamos ver, abrir o Netflix aqui não vai estar logado, mas abre muito mais rápido. E as versões que ele tem é 6 GB de RAM 128 de armazenamento, que é essa versão que eu tô, 8 GB e 128 e 8 GB 256, tá? A câmera frontal é com 20 megapixels e ela tá aqui na frente, é um buraquinho de nada, né? Nós temos uma câmera bem pequenininha. Em relação ao sistema, MIUI 12 já está instalada e aqui já está até pedindo para atualizar, ó. A versão vai para 12.5, então ele já está bem atualizado, tá? Está até pedindo para reiniciar, mas eu não vou reiniciar agora, senão vai atrapalhar o unboxing de primeiras impressões. Em relação ao áudio, ele tem um áudio estéreo de ótima qualidade, se você pretende usar para ouvir música, vai tranquilo. Agora eu vou te mostrar o que vem dentro da caixa, para depois a gente continuar falando do aparelho, tá bom? Em relação à bateria do Poco X3 Pro, ele tem 5.160 mAh de capacidade, tá? E o carregador a gente já vai ver aqui dentro. Aqui nós temos um papelzinho, bem-vindo à família Poco, né? Para você guardar. E aqui nós temos ejetor de chip, que eu vou te mostrar como que é lá dentro.
Aqui vem a capinha que eu já tirei, tá? A capinha tá aqui fora, que eu estou utilizando com ele. Temos adesivos para você colar aí no seu notebook, no seu carro e tudo mais. Você pode colar onde você quiser. E manuais que estão ali embaixo. O manual ninguém lê hoje em dia, é bem difícil, né? Aqui nós temos um papelzinho que já vem na tela do aparelho, ó. Tá falando que tem NFC também. Tem tecnologia líquida de resfriamento, então ele tem um resfriamento a mais do que os concorrentes. Temos aqui cabo tipo C. Aqui, ó, um cabinho USB tipo C aqui, ó. Laranjinha. E um USB-A do outro lado. Já é bom ser laranjinha que diferencia dos outros pessoais da sua família, né? E aqui nós temos um bitelo carregador de 33 watts, que te dá 60% da bateria em 30 minutos e 100% em 1 hora. Então aí você tem um carregador bem rápido para você não ter dor de cabeça, tá? Você vai ter uma velocidade de carga aqui bem rápida. Então aqui você tá ótimo, né? Você não vai nem reclamar na hora de carregar esse aparelho. Em relação aqui à gavetinha de chip, ó, vamos dar uma olhadinha. Nós temos, ó, tá bem durinha de sair. Nós temos aqui uma gaveta híbrida, tá? E aqui ela tem uma borrachinha para vedação, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês, ó. Ela tem uma borrachinha, aqui ó, esse meio aqui dos dois, ó. É uma borrachinha meio cinza, de vedação. Ele tem uma leve vedação contra a água, para caso você derrube líquidos, você não estragar seu aparelho. Ele tem P53, que é apenas para respingos, né? Não é para você mergulhar o aparelho, tá? Senão vai estragar. Em relação a peso, 215 gramas, é um aparelho grande, dá para utilizar com uma mão, mas fica um pouco difícil. A minha mão é grande, né? Se você tem uma mão pequena, não vai dar. Eu recomendo você partir para outro dispositivo se você pretende utilizar ele com uma mão só, beleza? Já em relação às fotos, vamos lá. Antes de mostrar as fotos, eu tenho que te mostrar isso aqui, ó. Em relação à gravação, o Poco X3 Pro ele peca num quesito que eu achei bem chatinho, né? Aqui nas gravações, ó, parte traseira, 4K 30, beleza, tá ok. Câmera frontal, aqui, 1080p 30, né? É complicado, né, galera? Snapdragon 860 é um processador muito potente, tem competência de fazer gravações em 4K até 60, mas a câmera frontal traz apenas 1080p 30. Se você é um usuário de gravações, o foco dele não é esse, tá? O foco dele é desempenho, preço barato e uma tela de qualidade. Então aqui, se você gosta muito de fotos, talvez você se decepcione um pouquinho. Mas ainda assim, são fotos que, olha, pela faixa do dispositivo não dá pra gente reclamar. Vou pôr na tela aí pra vocês irem conferindo comigo as fotos, tá? Tirei muitas fotos. Essa foto, por exemplo, tá com a câmera principal de 48 megapixels e aqui com a câmera ultra-wide de 8. A gente pode ver que o balanço de branco é muito parecido, né, nas duas lentes. Isso é legal porque mostra que a Xiaomi tentou balancear uma lente e a outra. Ó. Mais uma foto aí com a câmera principal e aqui com a ultra-wide, para vocês terem uma noção. Aqui uma foto um pouco mais perto com detalhes para a gente dar uma olhada como funciona a lente com relação à nitidez, né? A gente pode ver que tem uma nitidez muito bacana, as cores estão bem legais. Aqui com a lente macro para vocês darem uma olhada, não é uma lente macro que você fala, nossa, que lente, mas 2 megapixels tá dentro do padrão, né? Não dá para reclamar tanto. Uma foto frontal, a câmera frontal eu gostei muito, tem uma ótima nitidez, 20 megapixels com a qualidade que a Xiaomi trouxe em pós-processamento, tá muito bacana, eu gostei bastante da câmera frontal, tá? Na minha opinião, a câmera frontal mandou benzaço aqui. Aqui temos mais uma foto com a câmera normal e aqui com a câmera ultra-wide. Vamos dar mais uma olhada em algumas fotos, ó. Por exemplo, essa foto aqui, câmera normal e câmera ultra-wide. A gente vê que as câmeras elas têm um HDR muito bom, mesmo sendo na câmera ultra-wide, que é uma lente mais básica. E agora eu vou colocar um takezinho que eu fiz a gravação em 4K a 30 frames para vocês darem uma olhada em relação à gravação como o Poco X3 Pro se sai. E agora vamos testar o Call of Duty, né? Vamos ver o que ele é capaz aqui de fazer com o seu Snapdragon 860, que é um processador muito bacana para rodar vários jogos no dia a dia. Então vamos iniciar ele aqui e eu já venho. Vamos lá então, galera. Já abriu aqui o Call of Duty.
Vamos entrar nas configurações para a gente dar uma olhadinha nos gráficos que ele já colocou automático aqui, ó. Áudio muito alta e alta. Vamos por max aqui, ó. Ele não desceu para alta, então provavelmente o jogo vai rodar no talo mesmo. Eu só não habilitei o restante ali porque ele não habilitou automático, então eu fico meio assim, né, ó. Temos CPU em 30%, 30 frames. Eu vou iniciar aqui, ó, um mata-mata em equipe, que é o que eu sei jogar. E assim eu já volto. Vamos lá, galera, já iniciou aqui, ó. Vamos dar uma olhada no FPS, ó. Tá rodando a 30 e 60 travado. O pessoal tá se mexendo ali, ó. Tá rodando 60 e usando 41% de CPU e 25% de GPU. Então aqui tá usando muito pouco. Eu tô com a taxa de atualização de 120 Hz. Uma coisa negativa aqui do Xiaomi, né, é que eles não têm a taxa de atualização automática, né? Infelizmente eles não colocam, da Xiaomi não coloca essa taxa de atualização automática, que ajuda na economia de bateria, né? Ele vai ver qual aplicativo você está usando e vai definir se deixa em 60 ou 120 Hz. Mas, uma coisa, entra no seu smartphone da Xiaomi, tá? E entra nas configurações de tela e lá você coloca 120, porque não vem por padrão 120, tá? Se você comprar o seu Poco X3 Pro ou qualquer um outro que tenha taxa de atualização maior que o normal, você não vai ter a taxa de atualização em 120. Eles trazem apenas em 60. Eu vou mostrar para você onde muda, que é bem rapidinho, tá? Assim que eu terminar de jogar aqui, o aparelho não está esquentando, tá bem de boa. E o pessoal também tudo sumido, né? Show de bola. Tá muito liso. Uma única coisa, se você for jogar profissionalmente, troca essa película, tá? Porque a película de plástico, ela segura muito, agarra muito o dedo. Coloca uma de vidro, que é show de bola. Que a de plástico enrosca muito o dedo e acaba atrapalhando, tá? Caraca, agora não para de aparecer gente. Minha mira tá puxando igual hacker. Não é zoeira não, viu? Não sei se é porque o jogo ajuda, né? Na hora de mirar. Mas, ó, eu não sinto o aparelho esquentar. Talvez seja por conta do resfriamento dele, que é líquido. Talvez tenha alguma diferença dos restantes, né? Eu já testei outro, por exemplo, o Snapdragon 865 do S20 FE, ele esquenta um pouco mais. Ixi, sniper não sei jogar de sniper. Olha, sniper aqui do meu lado. Rapaz do céu. Tá muito liso, galera. Muito liso mesmo. Dá pra ativar o anti-aliasing lá, dá pra ativar boneco de pano, dá pra ativar tudo. Ó, vamos ver o frame rate. 60 cravado, não tá usando tudo. Não tá usando nem metade do processamento aqui do smartphone. Então aqui em relação a jogo, é o melhor para jogar atualmente, tá? Você quer um smartphone para games até R$ 1.900, vai fundo, tá? Tem o S20 FE, mas o S20 FE, a bateria dele peca bastante, não vem com carregador, seria mais para um uso cotidiano esse 20 FE, tá? Aqui, não que ele não seja bom para jogos, ele tem até um desempenho um pouco melhor, mas aqui nós temos carregador de 33 watts, opa, quase, hein? Temos uma tela que tem um tempo de resposta melhor, um tempo de clique, né? Não é só 120 Hz, tá? Ele tem acho que 280 de taxa de amostragem da tela. É umas coisas muito loucas, né? Os caras inventam 300 mil coisas pra vender. Mas tá, ó, não atirou, acabou a bala, é? Acabou a bala, bacana. E ele não pega a faca. Eu faço o que agora? Vou arregaçar essa casa aqui. Mas sumiu? Oi, amigão. Coitado. Cadê o pessoal? Ué. Não tá esquentando. Isso que é o que mais incrível. Então eu vou sair aqui, ó. Vamos ver se ele vai travar para mim sair. Saindo. E ali, ó, para você mudar a taxa de atualização, você entra nas configurações, clica em tela. E aqui em tela você tem aqui, ó, taxa de atualização. Vai estar em 60 isso aqui, tá, galera? Clica nele. E aqui, ó, vai estar nisso. Você joga para 120 e já era, tá? Já vai estar funcionando 100%. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Esse é o Poco X3 Pro. A melhor opção da Xiaomi para quem gosta de jogos, quer um desempenho bacana e um smartphone para muito tempo. Vai ter link dele aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que está a fim de comprar ele e ainda está em dúvida, para ele ficar sabendo do que esse smartphone é capaz. Deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.